Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Mais uma semana, mais uma aula, estamos aqui com vocês. Sempre uma grande honra poder conversar com todos vocês aqui do Instituto Federal. Dizer que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Para você que já acompanhou aí nas apostilas, e depois você pode discutir com a gente também no chat, vai ter as diversas atividades aqui na classe e atividades também para vocês elaborarem em casa, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o tabelionato de protesto. Então nós vamos falar sobre o cartório de protesto. Lembrando que nós já estudamos aí a primeira aula nossa sobre as noções gerais, depois nós falamos sobre a origem, denominações, nós falamos já na aula sobre tabelionato de notas, né? Lembra que nós falamos sobre procuração, escrituras, sobre reconhecimento de firma, autenticação, e hoje nós vamos falar sobre mais um cartório, que é o cartório de protesto. Fala, professor, o que é o cartório de protesto? Meus queridos, naquela nossa primeira aula de apresentação, eu passei para vocês diversas leis, né? E essa é uma lei muito importante, e ela é pequenininha, deve ter o quê? Uns 30, 40 artigos no máximo, uma lei muito fácil de você ler e entender. Então, para você que quer se aprofundar mais no tema, né, que tem realmente interesse em trabalhar nessa área, em se aprofundar no estudo sobre os cartórios, sobre o direito notarial registral, é imprescindível que você dê uma olhada nessa lei. É a Lei 9492 de 97. É uma lei específica sobre a responsabilidade, sobre todas as atribuições dos tabeliães de protesto. Tranquilo? Então a Lei 9492 de 97. Professor, e o que faz o tabelião de protesto? Lembra da denominação que eu já falei para vocês? Tabelião e registrador, são as duas denominações que nós temos, pode chamar de notário também, certo? Mas nós temos o que então? Quais são as atribuições do tabelião de protesto? Meus queridos, o tabelião de protesto, cabe a ele protocolar de imediato os documentos de dívida para a prova do descumprimento da obrigação. E o tabelião deve também intimar os devedores desses títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto. E cabe também ao tabelião receber o pagamento desses títulos que são protocolizados e dar a quitação para quem pagar esses títulos, tudo bem? E por último, não havendo pagamento, não havendo devolução ou aceite, cabe ao tabelião lavrar o protesto, ou seja, registrar esse protesto em seu livro e dar publicidade desse protesto para todas as pessoas. Por isso que quando você vai fazer um concurso público ou você vai participar de uma licitação, o que lhe pedem? Pedem uma certidão de protesto, porque qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, pode ter acesso a uma certidão de protesto. Por quê? Para saber se essa pessoa é uma boa pagadora ou não. Porque se ela deve algum título, se ela recebeu um título e não pagou e a pessoa protestou, qualquer pessoa no Brasil e no mundo pode ter acesso a essa informação. Lembra que eu falei para vocês que a função dos registros públicos, a função dos cartórios é dar publicidade? Por isso, qualquer pessoa pode ter acesso, então, a saber se você tem ou não um título protestado. Assim como você também pode ter acesso, pegar o CPF de qualquer pessoa, pegar o CPF do professor André Vilaverde e verificar se ele tem um protesto. Sem problema, porque essas informações são todas públicas. Tranquilo? Essas são então as primeiras atribuições do tabelião de protesto. Uma outra coisa que cabe também ao tabelião de protesto, meus queridos, é acatar o pedido de desistência. Imagine, a pessoa apresenta o título para protesto e aí, antes de ser intimada, a pessoa vai e paga para o credor. Havendo pagamento, essa pessoa se dirige até o cartório e faz o quê? O pedido de desistência desse protesto. Tudo bem? Também, cabe ao tabelião averbar os cancelamentos de protesto e todas as alterações que forem realizadas nesses títulos. Então, se a pessoa foi protestada, digamos, você recebeu um título, não pagou e alguém fez o protesto. Depois você faz o pagamento, cabe aí ao tabelião fazer o quê? O cancelamento desse protesto. Né? Não vai se dar mais informação sobre esse protesto cancelado. Você vai, é o que as pessoas chamam de ter o nome limpo.
Então você vai pegar a sua certidão lá no cartório de protesto e não vai constar nada, vai constar aqui o que a gente chama de certidão negativa de protesto. Tudo bem? A última atribuição, penúltima atribuição que eu coloquei para vocês aí no slide, vocês podem acompanhar comigo, é o que? Expedir as certidões de todos os atos e documentos que constem dos registros no cartório. Ou seja, qualquer pessoa pode pedir essas certidões. A Lei 9492, vocês vão verificar que o tabelião ele é obrigado a fornecer essas certidões em no máximo 5 dias. Em regra, no Brasil hoje, quase todos os tabelionatos de protesto, eles são informatizados. Então você faz o pedido e você recebe essa certidão na hora, né? No mesmo momento que você pede a certidão. E por último, né, cabe também ao tabelião de protesto o que? Encaminhar esses atos para os órgãos de cadastro. Professor, o que seriam esses órgãos de cadastro? É o que você conhece aí como Serasa e SPC. Nós temos também um outro que se chama Boa Vista. Aí você pode investigar mais sobre isso, pode pesquisar, né? Você que está já terminando o nosso curso aqui, você pode e tem vontade de trabalhar, por exemplo, se você vai levar o seu currículo, vai levar o certificado desse curso para um tabelião de protesto, vale a pena você pesquisar um pouco mais, ler essa lei com mais calma, com mais atenção, tudo bem? Mas então, professor, quer dizer que depois de protestado, o próprio tabelião envia esse protesto para os órgãos de cadastro. Isso mesmo, o tabelião ele lava o protesto e encaminha todos esses protestos lavrados para o quê? Para o SPC e para o Serasa. Então, se a pessoa faz uma consulta no SPC, lá vai constar o quê? Que aquele título está protestado lá na comarca de Teresina. Ou então, se esse título está protestado lá no cartório do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essas informações, elas são fornecidas diariamente por todos os tabeliães para o que nós denominamos o quê? Órgãos de cadastro. Tranquilo? Aí nós resumimos aí toda a atuação do tabelião de protesto, ou seja, ele recebe os títulos e documentos de dívida, recebe esses títulos que contém o que? Uma dívida, não paga, não adimplida, intima, recebe pagamento, se não tem o pagamento ele lavra o protesto, ele acata o pedido de desistência, faz averbações relacionadas, professor, o nome estava errado. O nome estava errado, faz uma averbação, expede as certidões e, por fim, após a lavratura do protesto, ele faz o quê? Ele encaminha esses protestos para os órgãos de restrição de crédito, que nós temos hoje no Brasil, os mais conhecidos de vocês, que é o Serasa e o SPC. Tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês também sobre o distribuidor de protesto. Porque vocês vão encontrar aí na cidade de vocês que estão estudando com a gente aqui no Instituto Federal à distância, lá, aí na sua comarca você talvez tenha o quê? Um distribuidor de protesto. Então, nos locais em que nós temos mais de um cartório de protesto, ou seja, a partir do momento que nós temos 2 cartórios de protesto na cidade, obrigatoriamente nós teremos o quê? Um distribuidor. Então a pessoa leva esse título não mais para o cartório, leva esse título para o distribuidor. E esse distribuidor, de forma equitativa, ou seja, de forma equânime, de forma igual, ele divide esses títulos conforme a qualidade e conforme o valor dos títulos para cada cartório de protesto. Certo? Então não há necessidade de você sair procurando, professor, mas eu moro aqui em São Paulo e deve ter uns 10 cartórios de protesto, eu preciso sair procurando todos? Não precisa. Né? Você vai justamente o que? Ao distribuidor e lá você recebe tanto as suas certidões de protesto, como também o que? Você pode apresentar os títulos para protesto. Tudo bem? Professor, e como funciona essa distribuição? Meus queridos, essa distribuição, a pessoa não faz, o tabelião não faz o concurso, que nós vimos já no tabelionato de notas e para o tabelião de protesto. Esse distribuidor de protesto, ele é organizado pelos próprios tabeliães, ou seja, os próprios tabeliães dessa comarca é que vão organizar esse cartório distribuidor, certo? Que vai fazer o que? Essa distribuição dos títulos. E lembrem-se, nós temos então
o tabelião de notas e o tabelião de protesto. Todos os demais são oficiais. Então, a pessoa que trabalha aqui no distribuidor, nós chamamos ele o quê? Oficiais de registro de distribuição. Tudo bem? Lembrando daquela denominação que eu falei para vocês que é importante, chamar o tabelião, né? Quem trabalha no cartório de notas, tabelião. Né? Quem é o delegatário do ofício de registro de imóveis, registrador de imóveis. Tranquilo? Para a gente ter sempre essa denominação e até para você encaminhar. Né? Quando você vai encaminhar o seu currículo para um registrador de imóveis, você não pode colocar o tabelião de imóveis, porque não é tabelião de imóveis, é o oficial registrador de imóveis. Ou então, se a pessoa, você sabe que tem um cartório que faz registro de pessoas, você não vai encontrar nesse cartório o tabelião. Eu quero encaminhar o meu currículo para o tabelião de registro de pessoas. Nossa, confusão total. Você deve encaminhar o quê? Para o registrador civil de pessoas naturais, para o oficial registrador. Tudo bem? Meus queridos, para encerrar a nossa aula, e depois você pode acompanhar, né, no material que nós disponibilizamos para vocês, eu vou falar para vocês ainda sobre o que o tabelião ou o que você, trabalhando no cartório, deve verificar nesses títulos. A lei diz que nós devemos verificar o quê? Fazer uma análise dos caracteres formais. Professor, o que seriam esses caracteres formais? São os elementos previstos na lei. Então, o tabelião ou o escrevente, ele analisa todos os elementos previstos em lei relacionados a um título ou documento de dívida. Professor, não entendi ainda, deixa eu explicar para vocês. Alguém apresenta um cheque, por exemplo, no cartório. Eu não vou verificar se essa assinatura é falsa, porque não compete ao tabelião ou ao escrevente analisar os caracteres não formais, que precisam de investigação. O que eu devo verificar, o que você, trabalhando no cartório, deve verificar é o quê? Se tem assinatura. Ah, professor, então, se tem assinatura, tá beleza. Tem assinatura, é um requisito previsto na lei, que tenha assinatura. Tem que ter o quê? Data de vencimento, tem que ter o valor, uma nota promissória, professor. Tem que ter o vencimento, tem que ter a assinatura do emitente. Todos são elementos o quê? Caracteres formais. São os caracteres previstos em cada lei. Todos os títulos que vocês verificarem, nota promissória, duplicatas, cheques, cada um tem a sua lei específica. E essa lei prevê o quê? Quais são os elementos necessários para que esse título se torne o quê? Um título de crédito ou se torne um documento de dívida para ser apresentado ao cartório de protesto. Então, se você vai trabalhar em um cartório de protesto, você não faz uma análise de elementos não formais. Ou seja, não deve fazer uma investigação para saber se, por exemplo, uma assinatura é falsa ou não. Se deve verificar se tem assinatura. Tem assinatura? Já beleza, já preencheu um dos requisitos formais. Tem vencimento? Está vencido? Tem assinatura disso? Tem aquilo outro? Aí conforme os elementos formais previstos em lei. Tudo bem? A própria lei diz que não compete ao tabelião verificar a prescrição. Eu sei que o curso é um curso técnico de serviços jurídicos, mas algum professor já deve... Eu até já falei para vocês aqui no começo da aula, quando eu falei lá sobre a diferença de atos e fatos jurídicos, que eu disse que a prescrição é o quê? É um ato importante, um fato importante, porque todas as pretensões devem ser analisadas em determinado tempo. Eu não posso, por exemplo, processar alguém por um acidente de trânsito daqui 50 anos. Ou seja, nós temos um prazo, e a lei prevê, o Código Civil, lá no seu artigo 106, que as ações de indenização, elas prescrevem em 3 anos. Então, eu teria 3 anos só para analisar se eu devo ou não ingressar com uma ação contra o causador daquele acidente. Só que não cabe ao tabelião analisar a prescrição. Então, a pessoa pode apresentar uma nota promissória que tenha 15 anos. O prazo da prescrição da nota promissória são 3 anos. Mas não cabe ao tabelião fazer essa análise. Ou seja, ele deve verificar somente os requisitos formais. Assinatura, vencimento, deve estar escrito, por exemplo, no título, nota promissória, e todos os elementos previstos na lei. Tranquilo? Ele não vai analisar a prescrição ou decadência. E vamos lá, meus queridos, para a gente encerrar a nossa aula, e depois você continua estudando mais nos nossos materiais, no nosso chat, eu vou falar para vocês aqui alguns títulos
e documentos que podem ser protestados. Não são. Quando surge o protesto, né, o protesto surge lá na Itália por volta do ano 200, por volta do ano 1800, mas não havia a previsão de protesto para outros documentos de dívida. Eram somente o quê? Títulos de crédito, ou seja, notas promissórias, duplicatas, cheques. Esses eram os títulos que eram protestados. Deixa eu só falar novamente para vocês aqui. O protesto surge por volta de 1400, certo? Eu falei 1800, não, mas é 1400, é bem antigo o nosso protesto. Mas hoje, com a Lei 9492, nós temos a possibilidade de protestar não só os títulos de crédito, mas também qualquer documento de dívida. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês ali um contrato de aluguel. A pessoa não pagou o aluguel, você pega, leva esse contrato de aluguel, que deve ter a assinatura do locador, do locatário, deve ter lá o seu vencimento, os valores, e aí você faz o protesto desse contrato de aluguel. Uma cédula de crédito bancária, uma duplicata, né, um cheque, uma nota promissória. Então a pessoa assinou uma nota promissória para você, né, dizendo que tal dia vai lhe pagar R$500. No dia essa pessoa não pagou esse valor, você pode levar essa nota promissória para ser protestada. Por quê? É um título de crédito que pode ser protestado, tudo bem? E aí nós temos diversos outros documentos de dívida que eu poderia falar aqui uma aula inteira, um semestre inteiro para vocês sobre diversos títulos. Professor, por exemplo, uma sentença, né? Uma sentença de alimentos, alguém é condenado a pagar por mês para o seu filho R$500 relacionados a alimentos. Se essa pessoa não pagar esse título, ou seja, essa sentença, ela pode ser protestada. Tudo bem, meus queridos? Esse é um resumo aí sobre o nosso cartório de protesto, que você pode aprofundar o seu estudo aí no material que nós temos disponibilizados na plataforma para vocês. Tudo bem, meus queridos? E aí nós ficamos nessa aula por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Espero que estejam gostando do curso. Tenho certeza que vai ser muito importante, né, o conhecimento que você vai agregar aqui no curso, que você vai receber em relação a todas as serventias extrajudiciais. E agora eu posso falar isso para vocês, que você já sabe que isso aí significa o mesmo significado de cartórios extrajudiciais. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês, então. E espero que continuem estudando, continuem aí fazendo as atividades de classe, atividades de casa, participando do chat. Tudo bem, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Um ótimo estudo para vocês aí. Tchau!